E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que está na casa de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, em um lugar conveniente, e corta e mata o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha a qual cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez cortar o Senhor, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, dormindo ele à casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Amém. Até aqui está escuro aqui para nós lermos, mas até aqui está bom. Vamos orar nesse momento, vamos colocar na presença de Deus a nossa vida, para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós te louvamos por estar na tua casa, ou seja, nesse lugar aqui, Senhor, onde hoje é a tua casa, é o lugar de adoração a ti, Senhor. Estamos aqui para te agradecer pelos 58 anos desta obra aqui na cidade de Pinheiro Machado. Nós te agradecemos por todos que passaram aqui durante esses 58 anos, por aqueles que iniciaram esse trabalho, por aqueles que deram continuidade a esta obra e por aqueles que ainda estão trabalhando. Nós te louvamos, Senhor, porque é tu quem sustenta, é tu quem cuida, é tu quem mantém. Se a obra está em pé, Senhor, não é pela nossa força, pela nossa sabedoria, mas sim, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Agora, Espírito Santo, juntos vamos ministrar esta mensagem. Ela é tua, sou apenas um instrumento, e a glória para o Senhor Jesus. Te dou completo e total acesso à minha mente, Espírito Santo. Fala o que tu queres e não o que nós queremos ouvir. Vai tocando no coração angustiado, vai tocando no coração triste, vai alegrando aquele que está, Senhor Jesus, passando por momentos difíceis. Eu quero nesta manhã, Espírito Santo, uma unção do teu sobrenatural aqui, uma unção de cura, uma unção de milagres. Eu sei que teus filhos não voltarão para a sua casa da mesma forma. Eles sairão daqui impactados pelo teu poder, impactados pela tua maravilhosa presença, porque onde tu estás, os milagres acontecem, porque tu não mudaste, tu jamais mudará. Espírito Santo, enche esse lugar, enche os 4 cantos desse salão agora com a tua presença. Eu quero a tua presença lá na porta, Espírito Santo. Eu quero a tua presença lá nos primeiros bancos lá da entrada. Eu quero a tua presença nos irmãos da recepção. Espírito Santo, eu quero a tua presença aí no meio da igreja, Espírito Santo. Vai manifestando já o teu poder agora, Espírito Santo. Vai alegrando aquele que está triste, aquele que estava triste. Vai renovando aquele que não tem sentido a tua graça. Eu sei que tu estás aqui, vai enchendo esse lugar agora, Espírito Santo, vai enchendo. Eu quero a tua presença real. Eu quero que as pessoas sintam agora o teu toque, o teu poder em cada vida. Vai tocando, vai enchendo agora esse altar. Eu quero nesse lugar que hoje é o altar desse lugar, da tua igreja.
Eu quero a tua presença, Espírito Santo. Vai tocando nos pastores, nos cantores, nos músicos. Vai tocando naquele que está controlando o som, nos irmãos que estão cuidando da mídia. Guarda, Senhor, e toca agora, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Como assim? Aleluia. Senta, dando total atenção à palavra. Evite caminhar só se for necessário. Os irmãos que estão trabalhando, eles vão estar trabalhando. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar nesta manhã. Pode fechar a sua Bíblia. Quem está no celular pode desligar o celular. Deixa para depois. Tem tempo para tudo. Tem tempo para falar no celular e tem tempo para parar. Então, na casa de Deus, a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso pé. Quando nós entramos na casa de Deus, não estamos na presença de uma pessoa qualquer. Estamos na presença do soberano, do eterno, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. E se Ele está aqui, pode ter certeza que Ele vai fazer coisas bonitas nesta manhã. Eu quero falar nesta oportunidade para a igreja. Estamos em celebração dos 58 anos e a mensagem é para a igreja. Vamos falar sobre um altar. E eu sei que o Espírito Santo vai falar de uma maneira muito forte no teu coração. Nessa palavra que Deus fala com Gideão, ele tinha um propósito na vida do povo de Israel. Só que o povo de Israel seguidamente se distanciava de Deus, se unia com outras nações, e naquele período houve muito isso. Houve muito essa situação. Israel não tinha um rei, era comandado por alguns homens, e as nações se aproveitavam muitas vezes da fragilidade e do distanciamento do homem de Deus. Destruía aquilo que Israel tinha: suas plantações, suas lavouras, suas casas. O povo entrava, os cananeus, os amorreus e todas aquelas nações ali daquela região entravam e destruíam, porque eles tinham ódio de Israel, por causa da história de Israel, por aquilo que Deus fez, porque aonde eles passavam ninguém resistia. Jericó aos olhos humanos era intransponível. Eles chegaram na frente de Jericó em 7 dias. Depois de 13 voltas, as muralhas simplesmente caíram por terra. Porque quando Deus está na frente, não tem inferno que pare a sua vida. Se Deus está na tua frente, não tem demônio que pare você. Aquilo que Deus já projetou para você, aquilo que Deus preparou para a tua vida, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Deus está no controle de todas as situações, mas às vezes algumas situações nos levam a protelar, ou seja, empurrar para mais à frente aquilo que Deus teria para hoje. Não é Deus que atrasa os seus planos, é nós que atrasamos. Porque eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar apto para cumprir os propósitos de Deus. E Deus tem propósitos para cada um de nós aqui nesta terra. Você não está aqui nesta manhã por acaso. Você não está aqui por coincidência. Deus não é Deus de acaso, e Deus não é Deus de coincidência. Deus é Deus de propósitos. Aleluia. E Deus então
Gideão, num momento difícil, ele próprio estava sofrendo. Colheu um pouquinho de trigo e foi lá pro lugar de pisar uvas. Ele estava ali juntando trigo, malhando trigo para esconder dos filisteus, porque era só uma questão de tempo, eles viriam e queimariam tudo. E às vezes o inimigo é isso que ele quer: nos confinar, nos colocar medo, dizer que nós não temos competência para ser e fazer tal situação, para dizer que você não é chamado porque você errou, porque você falhou, porque você pecou. Mas é nessa hora que Deus vai aparecer. Ele envia o anjo até Gideão e fala com Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Você pode receber essa palavra. Deus é contigo, mulher de Deus. Deus é contigo, homem valente. Não deixe o inimigo tirar aquilo que Deus já colocou em tuas mãos. Não deixa o inimigo tirar aquilo que Deus já colocou em tuas mãos. Tem irmãos aqui que o Espírito Santo está dizendo: você está deixando de lado o talento, o dom que Ele te deu há anos atrás. Mas Ele está falando hoje: é o tempo de restauração. Aleluia. Ele fala com Gideão. Primeiro ele alegra Gideão, chama Gideão de valoroso, de valente, de homem guerreiro. Gideão dá algumas justificativas, dizendo: não sei como, Senhor, pode ser isso. Eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha família menor da tribo de Manassés. Ele só olhava os seus defeitos, suas fraquezas, seus problemas. Era assim que Gideão se via naquele momento. Ele era o menor. Mas Deus é assim que Ele usa. Ele não usa o maior, o mais valente, o mais forte, o mais poderoso. Ele usa o mais fraco, que tem menos condições, o menos sábio. É aí que Ele vai usar para o nome dEle ser glorificado. Mas, para que Deus manifestasse o seu poder através da vida daquele homem, Gideão, ele tinha que fazer algo. Porque Deus não pula etapas. Nós queremos pular etapas. Não tente pular etapas, não vai dar certo. Deixa que Deus sabe trabalhar tudo no momento certo. Você vai receber o que Deus tem para a tua vida. Seja área profissional, seja área espiritual, seja família. Deus tem tempo para tudo. Eclesiastes 3 fala: há tempo de nascer, viver e de morrer, há tempo de semear e de colher, há tempo de chorar e de sorrir. Mas nós queremos queimar as etapas, ultrapassar os obstáculos, simplesmente pular degraus. E aí não acontece. Então Deus poderia ter dito para Gideão: Gideão, a partir de hoje tu é um instrumento em minhas mãos e eu vou fazer coisas tremendas. Primeira coisa que Deus disse para Gideão: vamos corrigir o que está errado, vamos acertar o que não está correto. Tem lá na casa do teu pai 2 altares, um altar a Baal e um poste ídolo a Azerá. Não era fácil aquela tarefa, irmãos. Era uma missão forte. Tu tem que derrubar. Tu tem que destruir o altar a Baal que o teu pai levantou e destruir o poste ídolo. Não pode ficar nada. Tem que tirar tudo. Imagina, irmãos, um filho tendo que ir contra aquilo que o próprio pai fez. E o israelita, o judeu, ele é extremamente obediente e temente aos seus pais. Era algo muito forte, mas era Deus que estava falando. Era Deus que estava determinando. E quando Deus determina, não conteste aquilo que Deus está mandando você fazer. Se Deus está dizendo renuncia a tal coisa, renuncia, porque vem bênção na frente.
Não tenta remendar aquilo que Deus já cortou. Não tenta ligar aquilo que Deus já desligou. Não olha para trás, olha para frente. Aleluia. O altar, naquele momento que foi levantado, era por causa das alianças que Israel fazia com as nações. E aí os costumes lá do mundo, das outras nações, entravam para dentro de Israel, e aquilo entristecia Deus, porque Deus chamou um povo exclusivo para a sua autoridade. É por isso que Deus não divide a nossa vida com ninguém. Aleluia. Eu sou dele, você é dele, você é do Senhor. Aleluia. Você está entendendo, irmãos, aonde o Espírito Santo está levando? Aleluia. O altar, ele tem 3 finalidades. Aliança, é um lugar de aliança. É um lugar de conserto. Aleluia. E é um lugar de adoração. O altar era muito forte naquele tempo, porque era através dos altares que os homens faziam ofertas, sacrifícios, adoravam a Deus. Um dos primeiros altares que a gente vê na Bíblia foi de Abel e Caim. Diz a Bíblia que Abel era um pecuarista, tinha rebanhos, e Abel levantou um altar, e das primícias do seu rebanho, os primeiros que nasciam e os melhores, ele ia lá no altar e oferecia o holocausto a Deus, e Deus recebia. Caim, diz a Bíblia, ele era agricultor, também levantou um altar, e Caim, diz a Bíblia, que ele oferecia, mas a Bíblia não cita nada com referência a isso, apenas fazia ofertas. E Deus não recebia as ofertas de Caim. Por quê? Porque Caim oferecia o que sobrava. Depois que ele colhia, depois que ele negociava, agora vai oferecer para Deus. Deus não aceita sobras. Você não é sobra, você é algo especial da parte de Deus. Coloque sempre a tua vida no altar de Deus. Ofereça sempre o que você tem de melhor para Deus. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo. Deus está vendo, com certeza, tudo que nós estamos fazendo. Às vezes nossa avareza, queremos que Deus abra portas, que Deus abençoe, que Deus multiplique nossas finanças, que Deus nos prospere, mas estamos sempre oferecendo algo lá de sobra, até o nosso tempo. Se dá um tempinho eu vou na igreja, se dá um tempo eu estou lá no domingo, para o pastor não estar me incomodando durante a semana, já me ligando sabendo por que eu não fui. Se der eu vou lá na igreja, nem que eu chegue na metade do culto eu vou lá na igreja. Aprenda a oferecer o que você tem de melhor para Deus. Deus ofereceu o que Ele tem de melhor para nós, seu próprio Filho Jesus Cristo. Você pode levantar tua mão e glorificar ao Senhor. Aquilo trouxe um espírito de inveja no coração de Caim, e Deus disse para Caim, antes dele matar o seu irmão, Ele disse: o sentimento mau está no teu coração, mas cabe a você dominá-lo. Você tem que dominar. Você tem que dominar o teu ódio. Você tem que dominar o teu rancor. Você tem que dominar a tua mágoa. Se você não dominar os teus sentimentos, eles dominam você. E assim foi acontecendo com os altares. Um altar muito difícil de acontecer foi no caso de Abraão.
Abraão leva 25 anos para receber a promessa que Deus tinha dado. Farei de ti uma grande nação. Mas ele não tinha filhos. Abraão não tinha filhos. E o tempo foi passando. 75 anos tinha Abraão quando ele recebe a promessa da parte de Deus. Aos 100 anos nasce Isaac. 25 anos depois. Tem crente que vem na igreja e não recebe a bênção, hoje já está saindo da igreja amanhã. Fez a campanha, não foi abençoado, já está trocando da igreja porque não recebia a minha bênção. Tem tempo para tudo. Nós temos que estar aptos para receber o que Deus tem para a nossa vida, meu irmão. Por que às vezes Deus não nos alcança coisas que nós queremos naquela hora? Porque nós vamos colocar fora as preciosidades da parte de Deus. Não vamos dar valor àquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus preparou 25 anos para Abraão receber o seu filho Isaque. E nasce o Isaque, foi a alegria da sua casa, e o menino cresce. E é a bênção, filho da promessa. Oh, aleluia. Coisa maravilhosa, né? Criança, cresceu, Isaque foi crescendo. E de um momento para outro, só que Isaque estava se destacando muito. Estava tomando alguns lugares que ele não deveria tomar. E Deus disse: vamos cortar o mal pela raiz. Deus sabe trabalhar, irmãos. Deus disse: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vai ao monte Moriá, levanta um altar e coloca ele em sacrifício a mim. Abraão podia ter contestado: será que é a voz de Deus? Abraão podia ter falado com Deus. Deus falava com Abraão. Ele poderia ter dito: Senhor, tu me dá o meu filho, tu dá um filho. Na minha velhice, com 100 anos, eu vejo o menino crescer e agora eu tenho que sacrificá-lo. A Bíblia não fala, porque se Abraão tivesse falado, a Bíblia estaria registrado, mas ele se resignou à vontade do soberano. É isso que muitas vezes a igreja não sabe ouvir não. Os crentes não sabem ouvir um não de Deus, só querem o sim. Hoje os pais não sabem mais dizer não para os seus filhos. Os filhos tomam conta, fazem bagunça, destrói a casa e tudo é bonitinho. Tem criança aí com 3 anos, 4 anos, já está lidando no celular, joguinhos. E o pai: não, é moda, faz parte. Nós temos que entender, irmãos, que tudo tem um tempo, inclusive na vida da criança. Tem tempo, tem limites. E Deus coloca limites em nossa vida. Aqui estão os limites que Deus nos coloca. Não é radicalismo, não é radicalismo da igreja, não. É palavra de Deus, aleluia. Ele vem buscar um povo santo, um povo zeloso e um povo de boas obras. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória. E Abraão pega o seu filho e vai ao monte. Pega os seus empregados, leva o que precisa. E Isaque, inteligente, porque o filho de Deus, o povo de Deus é inteligente, chega lá no monte. Isaque se antenou, alguma coisa está mal. Pai, eu acho que nós esquecemos o principal. Nós esquecemos o cordeiro. O altar está levantado, a lenha está preparada, é só tu botar o fogo. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro, Pai? Às vezes nós não sabemos aonde está, mas está nas mãos de Deus, preparado para o momento certo. Deus olha para Abraão, olha para Isaque e diz:
proverá meu filho para si o cordeiro. Foi uma situação muito difícil para Abraão, irmãos. Ele era pai, ele viu seu filho crescer e o sacrifício era um sacrifício, era matar, não tinha outra forma. Às vezes Deus pede o que nós temos de melhor para ver até onde está o nosso amor ao Senhor. Às vezes Deus te exige coisas que você não gostaria de renunciar, mas são coisas que estão crescendo e colocando-se no lugar de Deus. Isaac estava começando a tomar um espaço muito grande no coração de Abraão, por ser o seu filho, por ser o filho da promessa, filho da velhice. Isaac estava ocupando o lugar que Deus disse: não, até aí, parou, vamos parar. E tem coisas que muitas vezes estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida, e nós temos então que fazer uma renúncia. Abraão pega o seu filho e diz: meu filho, deita no altar. Aí Isaac entendeu, era ele o sacrifício, e ele deita no altar, e Abraão pega o cutelo para imolar o seu filho. E quando ele levanta a mão, uma voz brada do céu disse: Abraão, Abraão, não toques no teu filho, agora eu sei que tu me amas. Oh, aleluia. Ah, Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Deus sabia de tudo. Deus sabia que Abraão não iria até ali, iria matar se fosse preciso, mas precisava ficar registrado na Bíblia. Abraão precisava mostrar ao mundo que nada ocupava o lugar de Deus no seu coração. Você tem que mostrar ao mundo que nada ocupa o teu lugar, o lugar de Deus no teu coração e na tua vida. Aleluia. Você não pertence a uma igreja, uma denominação religiosa. Simplesmente você está nas mãos de um Deus que salvou você do pecado, do inferno, de uma eternidade de sofrimento. E a nenegou manás. Mas quantas vezes não queremos renunciar coisas que Deus já decretou? Tira isso da tua vida, porque Jesus está voltando para levar a igreja. É o momento das escolhas, é o momento da separação, é o momento das tomadas de posição. E ali Abraão então se alegrou, olhou para trás e ali estava o cordeiro preso. E ali o nome de Deus foi glorificado, e Abraão, aleluia, foi honrado. É por isso que nós pregamos sobre Abraão com maravilha, com alegria. Mas naquele momento nós sabemos o fim, mas Abraão não sabia o final. Se eu fosse falar sobre o altar no Antigo Testamento, teria muitas situações. Teve o momento de Elias, onde ele desafia os 850 profetas para que o Deus do céu derramasse fogo e mostrasse quem era o verdadeiro Deus de Israel. Os profetas fizeram as suas ofertas, levantaram o altar. Quando Elias foi fazer o altar, ou foi fazer o sacrifício, a primeira coisa que ele fez: restaurar o altar. Por isso que eu disse, o altar é lugar de aliança, é o lugar de conserto, é o lugar de adoração. E Elias restaurou o altar, mas antes dele restaurar o altar, ele falou com o povo de Israel e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, então sirvam ao Senhor. Parem de andar para lá e para cá. Um pouco servem a Deus, outro pouco servem aos demônios.
É isso que nós temos que entender, irmãos, que Deus não aceita ou nós somos dele ou não somos. Daqui um pouquinho você vai entender onde o Espírito Santo de Deus quer chegar nessa palavra. Aleluia. E assim foi acontecendo muitas situações. Aconteceu então com Gideão. A sua casa, a casa do seu pai, estava contaminada. Não só a casa do pai de Gideão, mas a tribo de Manassés estava contaminada. Não só a tribo de Manassés, mas todo Israel estava contaminado, porque tinham resquícios, tinham altares levantados naqueles lugares. E Deus queria livrar Israel, Deus queria livrá-los dos inimigos, e Deus iria usar um rapaz temente a Deus, um jovem temente a Deus, esquecido, mas que com zelo estava cuidando da sua casa, da sua família, da alimentação da sua família, com zelo, e os olhos de Deus estavam sobre ele. Então o que eu quero dizer nesta manhã, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui, você não é esquecido de Deus. Pode ser esquecido do mundo, lá na tua escola pode ninguém falar contigo, mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Lá na universidade você pode estar escanteado, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Lá na sua família pode ser só você de crente, mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E aí que ele levanta então Gideão para cumprir um grande propósito naquele tempo e derrotar os inimigos. Mas para que isso acontecesse, tinha que sair as legalidades que davam para Satanás. A arma forte que Satanás tem na vida humana é a legalidade. É quando o homem erra, o homem peca, desobedece a Deus, e a brecha se abre, e é ali que o inimigo vai entrar. E enquanto aquela brecha não for fechada, isso é uma lei espiritual, é um princípio. Deus não vai fazer só porque eu tenho 10 anos, 20 anos, 40 anos de igreja. Enquanto eu não fechar a brecha, o inimigo vai ficar atuando. Ele não respeita a carteirinha de membro, nome da igreja. O que ele respeita é o sangue do Senhor Jesus na nossa vida. É a presença de Deus na minha e na sua vida que faz a diferença. Ei, Camassuri, Candalária. Aleluia. E assim foi. Era forte e complicado o que Gideão tinha que fazer, mas ele tinha que fazer. Tanto é que ele foi estratégico. Ele não poderia confrontar o seu pai não ia deixar ele derrubar o altar. As pessoas de volta não iam se revoltar, tanto é que se revoltaram. Só que quando eles se revoltaram, o altar já estava caído, ele fez de noite. Pega 6, 10 homens e vão lá e destrói o altar a Baal, aquela divindade satânica. Vai lá e destrói o poste ídolo, que era da deusa Zerá, outra entidade satânica. A partir dali ele quebrou, derrubou, destruiu e queimou tudo, e ainda fez um sacrifício, aleluia, glorificando a Deus. Você pode dizer assim: ah, pastor, isso aí lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. Vamos no Novo. Jesus fala certa oportunidade, e várias vezes ele fala. Uma vez ele chega e ele diz assim: um fariseu e um publicano chegam diante do altar, e os dois oram. Um ora dizendo assim: Senhor, te dou graças porque não sou como esse homem, como esse publicano, que é um covarde, que é um traidor da pátria. Não, Senhor,
Eu te dou graças, porque eu sou bom, eu faço as coisas boas, eu ajudo esse, eu dou o dízimo, dou oferta, e eu te dou graças. Diante do altar, o publicano, de joelhos dobrados, diz a Bíblia, não levantava os seus olhos ao altar por causa da santidade do altar. Ele só dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus diz: qual a oração foi respondida? Aquele que se justificou ou aquele que reconheceu o seu erro? Jesus fala sobre o altar quando ele diz assim: quando você tiver uma oferta, e vai lá no altar da igreja e coloca a tua oferta. Mas a tua oferta, será que foi recebida? Se você tem algo contra o teu irmão, se você tem algo contra alguém, não deixa a tua oferta. Vai lá, conserta o que você tem que consertar, acerta o que você tem que acertar. Depois você vem e deixa a tua oferta no altar e Deus vai receber. É forte isso, irmãos, porque Deus é simplesmente perfeito, exigente, detalhista. Nós achamos que Deus aceita tudo que nós estamos fazendo. Agora, 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que sois o santuário de Deus, aonde o Senhor habita? Se tem santuário, tem altar. Se tem templo, tem altar. Se eu e você somos santuários de Deus, templo de Deus, aonde habita Deus, então tem altar nesse templo. É onde eu quero que você entenda que o Espírito Santo vai falar ao teu coração agora. Somos templo de Deus, santuário do Altíssimo. A presença de Deus habita em nós. Então tem altar. Se tem altar, então tem lugar de aliança, então tem lugar de conserto, então tem lugar de adoração. Deixa o Espírito Santo falar nesse momento no teu coração. Onde está o nosso altar? O nosso altar, dentro desse templo, é o nosso coração. Não esse órgão físico que bate, e sim o centro das tuas emoções, dos teus sentimentos. Agora, o que está dentro desse altar? O que está colocado dentro desse altar? Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus está falando, porque Ele quer algo da igreja nesses últimos tempos. É o momento da igreja estar preparada. Muitas vezes a gente diz assim: nós estamos nos preparando. Até quando vamos estar se preparando para a volta de Cristo? Se preparando é aquela pessoa que se converteu agora. Quantos anos estamos dentro da igreja e estamos nos preparando? Temos que estar prontos, porque Jesus Cristo volta e vai levar um povo para morar com Ele. Mas muitas vezes, nós que somos o templo de Deus, nos preocupamos demais com o templo físico, com a construção, com as paredes, com a beleza do templo, com a pintura do templo, com o altar. Mas a Bíblia chega a dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, em mim e você. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus, porque Deus habita no teu coração e na tua vida. Mas agora, então, como é que está esse altar, que é o lugar de adoração ao Senhor? Se eu sou
E se eu tenho o altar, eu tenho que ver o que está nele. O que está nesse altar do teu coração? Por uma nação inteira, um altar que estava lá escondido numa família. Deus disse: enquanto não destruir esse altar, não vem bênção. Aí, o que acontece, irmãos? Como é que é o nosso altar? O nosso coração. Quais as nossas ofertas que estamos colocando para Deus? R$10, R$100? Não é disso que nós estamos falando. Onde está o altar, tem oferta. E o que você está ofertando para Deus? Tem o altar que está lá no passado, e tem o altar que está aqui no presente. Tem pessoas que estão só oferecendo coisas que estão lá atrás: mágoa, ressentimentos, ódio. Participa da ceia brigado com o irmão, participa da ceia sem acertar a sua vida com Deus, acha que Deus está relevando tudo. Participa da ceia de qualquer forma, não conserta a sua vida, não pede perdão para Deus. Coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Isso é o altar preso ao passado. Como é que Deus vai levar a igreja desta forma? Como é que Deus vai levar um povo que coloca no seu altar sua coisa lá de trás, lá do passado? Não perdoa quem lhe magoou, quem lhe traiu. Você que não libera perdão para aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, que fez algo contra você, sabe como é que acontece no mundo espiritual? Assim como tem os presídios que nós vemos aí, muitas pessoas estão presas no presídio por algo que eles cometeram. Quando você não perdoa uma pessoa lá no mundo espiritual, a alma dela está presa. O corpo físico está andando para lá e para cá, a alma dela está presa. Por quê? Porque você não liberou o perdão. Você não liberou o perdão. Quando você libera o perdão para uma pessoa que te magoou, que te traiu, é assim, no sentido literal. Você entrega para o anjo a chave da cadeia daquela pessoa. O anjo pega, quando você diz: eu perdoo aquela pessoa que me traiu, eu perdoo aquela pessoa que me magoou, eu quero no meu altar só coisas santas e maravilhosas. Então você coloca nas mãos do anjo a chave da libertação. Por isso que Jesus condicionou: se você libera o perdão, pode orar porque eu vou te perdoar. Se você não perdoar, não adianta você pedir perdão. Então quando você ora e libera o perdão, o anjo pega a chave e vai lá e libera aquela pessoa que está presa no mundo espiritual. E você também recebe coisas extraordinárias sobre a tua vida. Irmãos, eu não estou trazendo essa mensagem por acaso. Não é mais uma mensagem. Eu pedi: Senhor, o que é para eu falar para a igreja? E durante toda essa semana o Espírito Santo foi me mostrando e foi falando. Porque Ele está preparando a igreja dele para subir com Ele. Aleluia. Ele não quer que você fique por coisas, por mesquinharias. Aleluia. O que você está oferecendo no teu altar? O meu altar não está lá no passado, né? Mágoa, ressentimento, isso eu já me livrei. Mas às vezes o nosso altar no presente também não oferece as coisas que Deus merece. Nosso altar é cheio de avareza. Para dar o dízimo, eu penso 10 vezes se vale a pena. Procuro na Bíblia justificativa para ver se eu posso ou não dar o dízimo. Se não é do Antigo Testamento, vou lá no YouTube e pesquiso lá as opiniões, se o dízimo pode ser ou não pode, ou se é do povo de Israel. E se o
espírito de avareza que você está colocando no altar que é santo. Não precisa nem citar Malaquias 3:10. Realmente esse texto é para o judeu. Aleluia. Eu cito só uma palavra para você ser dizimista: gratidão a Deus. Se você não for grato em 10% daquilo que Deus te dá, você não é grato mais em nada. Gratidão. O que nós estamos oferecendo para o Senhor? Avareza? Inveja? O que nós estamos colocando no altar de Deus em primeiro lugar, em vez de ser para Deus? Colocamos estas coisas e achamos que Deus está aceitando. Deus não está aceitando esses altares ou essas ofertas. É tempo de nós corrigir aquilo que está errado na nossa vida, meu irmão. É tempo de colocar no seu devido lugar as coisas. Pare de andar cocheando entre dois pensamentos. Até quando você vai questionar Deus? Até quando você vai questionar a palavra? Até quando você vai questionar a voz de Deus? Não é mais tempo para isso. É tempo da igreja levantar os olhos, como Jesus disse: quando acontecerem estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que você tem colocado no altar de Deus? Quais as desculpas que você tem colocado para não trabalhar na obra de Deus, para não fazer o que Deus tem colocado em tuas mãos? Qual é a desculpa? Ah, minha família, ninguém é crente, não vou estar toda hora lá na igreja, só eu de crente na minha casa. Quantas vezes você vai no embalo do mundo, só porque você é o único da tua sala, lá na tua escola, na universidade, no teu trabalho, tem que acompanhar os demais? Não. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem fica junto com os pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer prosperará. Nós não somos a maioria, mas nós estamos com o maior do nosso lado, que é o nosso Deus. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Aleluia. O tempo está passando, irmãos, e eu quero orar nesse momento. Gideão destruiu os altares que estavam na casa do seu pai. Gideão foi um instrumento usado pelo Senhor para vencer milhares dos seus inimigos apenas com 300 homens. Apenas com 300 homens. Deus foi com ele, mas ele fez a sua parte. Você quer que Deus seja contigo? Você quer que Deus abra a porta que você tem pedido? Faz um concerto com o Senhor hoje. Tem pessoas aqui que precisam fazer um concerto com Deus. Faça, porque o amanhã pode ser tarde. Tem pessoas que precisam fazer uma aliança com Deus hoje. Tem pessoas que precisam quebrar as ligações com o passado. As ofertas que vocês têm colocado diante do Senhor tem que ser quebrada hoje, tem que ser destruída hoje. E você vai entrar no altar da adoração e colocar o que é melhor para o Senhor, a tua vida na presença dEle. Se coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Enquanto eu canto, eu quero convidar a pessoa
gostoso que o Espírito Santo falou ao teu coração nesta manhã. Coisas que tem no altar, no teu coração, que você precisa tirar isso. Teu coração está preso ao passado, e tem pessoas aqui que o Espírito Santo me mostra. Você quer um milagre? Quer que a cura venha sobre você? Corta hoje o cordão umbilical que te liga ao passado. Faz um concerto com Deus e coloca nesse altar do teu coração o que você tem de melhor para o Senhor. Tua vida, teu tempo, tudo que é melhor que você tem, ofereça para Deus. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você vai ver que as muralhas vão começar a cair por terra. As obras diabólicas, os demônios vão começar a recuar. Que eles disseram, a porta foi fechada, só temos que sair daqui agora. Tem pessoas aqui que estão sofrendo em depressão. Tem duas pessoas aqui que você está sofrendo muito com depressão. E essa depressão, ela tem um motivo. Você está ligado ao passado. E essa ligação, no momento que você cortar ela, você vai ver o que vai mudar. Porque Deus, Ele é fiel para com aqueles que são fiéis. Eu quero orar. Primeiro, eu vou cantar, e você que o Espírito Santo falou que você tem que fazer um concerto com Deus. Você precisa tirar coisas do teu coração. Eu quero que você saia do seu banco e venha aqui à frente. A presença de Deus é muito forte aqui. A tua atitude faz toda a diferença no mundo espiritual. Não adianta você, se eu estou dizendo, hoje eu sou autoridade espiritual aqui, se eu estou dizendo assim, você tem que tomar uma atitude. É ela que vai fazer a diferença no mundo espiritual. Você vai tomar uma posição e vai ver. E Deus vai fazer. Olha aí, Deus já está falando. Deus já está falando.